Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Reforma e Teologia. Eu me chamo Caleb Elias de Carvalho Barbosa e estamos nos aproximando do Natal, uma data amplamente celebrada por cristãos e não cristãos ao redor do mundo. Porém, como cristãos comprometidos com a pureza da fé e a autoridade das Escrituras, é necessário refletirmos profundamente sobre as origens e os significados desta celebração. Neste vídeo, vamos abordar uma questão que talvez você nunca tenha parado para pensar. O Natal é realmente uma celebração cristã ou suas raízes estão firmadas em práticas pagãs e satânicas? Além disso, analisaremos como essa festividade, que muitos acreditam ser centrada em Cristo, na verdade, mistura tradições humanas com símbolos que desonram a Deus. Meu objetivo aqui não é simplesmente trazer uma visão histórica, mas também apresentar uma reflexão teológica à luz da palavra de Deus, mostrando por que devemos nos afastar de práticas que têm suas raízes em falsos cultos e no paganismo, e que foram absorvidas pela cultura ao longo dos séculos. Portanto, pegue sua Bíblia, prepare-se para um estudo profundo e vamos juntos discernir se o Natal, como o mundo celebra, realmente glorifica a Deus ou se está em desacordo com o chamado à santidade que recebemos em Cristo Jesus. Bom, para começarmos a abordagem sobre a festividade do Natal, nós temos que regressar há milênios atrás, a época de Noé, a época na história, na época pós-diluviana. Bom, após o dilúvio, a humanidade começou a se multiplicar novamente a partir dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Em Gênesis 10, encontramos a genealogia dos descendentes de Noé, que nos leva a compreender a origem de muitos povos antigos. Especificamente, nos versos 6 a 10, lemos sobre Cã, que gerou Cush, e este, por sua vez, gerou Nimrod. Cush gerou também a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Ele foi poderoso caçador diante do Senhor, pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Erec, Acade e Calné, na terra de Sinar. Gênesis 10, 8 a 10. A figura de Nimrod é central na história pós-diluviana e no desenvolvimento de religiões pagãs. Ele é o fundador de Babel, onde ocorreu a construção da Torre de Babel, um monumento à rebeldia humana contra Deus. Essa torre simbolizava o desejo de independência de Deus, exaltando o orgulho humano e estabelecendo um culto que desafiava a soberania do Senhor. De acordo com as tradições históricas e algumas interpretações, Nimrod se autoproclamou Deus, estabelecendo um sistema de adoração que misturava poder político e idolatria. É nesse contexto que encontramos Semíramis, que foi a mãe e esposa de Nimrod, e colaboradora na consolidação de um culto que adorava tanto Nimrod quanto a ela mesma. Após a morte de Nimrod, Semíramis promoveu a ideia de que ele havia se tornado o Deus Sol, ou retornado ao Sol, e que ela, como mãe de seu filho Tamuz, era a rainha dos céus. Nimrod foi o primeiro homem poderoso, governante, ditador e tirano da história.
Ele é o precursor de todos os ditadores e tiranos totalitários que a civilização humana conheceu. Ele antecedeu Hitler, Stalin, Kim Jong-un, Pol Pot, Fidel Castro, Mussolini. Ele foi o precursor, o grande precursor dos ditadores e tiranos da história. Ele foi o precursor de Mao Tse Tung, de todos os ditadores que o mundo já conheceu. Bem, a adoração pagã iniciada na terra de Sinar espalhou-se pelo mundo antigo e lançou as bases para muitos dos cultos idolátricos que conhecemos, incluindo práticas e símbolos que posteriormente foram incorporados ao Natal. A celebração do nascimento de Tammuz, supostamente uma reencarnação de Nimrod, coincide com o solstício de inverno, época que muitas culturas pagãs associavam ao renascimento do Sol. Portanto, o Natal, com suas origens misturadas a essas tradições, é um produto da fusão de práticas pagãs com um verniz cristão, algo que o cristão fiel deve discernir e rejeitar. A história de Nimrod e Babel nos ensina que Deus rejeita toda tentativa de criar sistemas de adoração que desonram seu nome. E isso deve nos levar a uma reflexão séria sobre a autenticidade de nossas práticas de fé. A história de Nimrod, Semíramis e Tammuz é central para compreendermos como o paganismo infiltrou-se na cultura humana e como isso se relaciona com as origens do Natal. Apesar de Gênesis não oferecer detalhes extensos sobre Nimrod, além de sua força e ambição, a tradição histórica e extra-bíblica nos dá uma visão mais ampla de seu papel na formação de sistemas religiosos corruptos. Nimrod, mencionado em Gênesis 10, 8 a 10, foi um poderoso líder que estabeleceu reinos como Babel, onde a Torre de Babel foi erguida. Sua ambição ia além de construir um império terreno. Ele desejava desafiar a autoridade de Deus e estabelecer um sistema de adoração centrado nele mesmo. Fontes históricas e tradições antigas apontam que Nimrod se autoproclamou Deus e promoveu um culto em que era adorado como um ser divino. Após sua morte, sua esposa-mãe, Semíramis, desempenhou um papel fundamental em perpetuar sua memória e adoração. Semíramis afirmou que Nimrod não havia morrido completamente, uma vez que havia a ideia, difundida de que ele era um deus, e sendo um deus não poderia morrer, mas ele teria ascendido aos céus como o Deus Sol. Essa narrativa foi o ponto de partida para um culto pagão que misturava adoração ao Sol, idolatria e conceitos místicos. Semíramis, segundo tradições, era não apenas a esposa de Nimrod, mas também sua cúmplice na criação de um sistema de adoração idólatra. Após a morte de Nimrod, Semíramis alegou ter concebido milagrosamente um filho, Tammuz, sem a participação de um homem, atribuindo essa concepção ao espírito de Nimrod. Essa narrativa fez de Semíramis uma figura de adoração, conhecida em várias culturas como a Rainha dos Céus. A adoração a Semíramis, como uma divindade maternal, foi difundida em várias civilizações sob diferentes nomes, como Ishtar na Mesopotâmia, Ísis no Egito e Astarote entre os cananeus. A veneração da mãe e do filho tornou-se uma das características principais de muitos sistemas religiosos pagãos, sendo posteriormente reinterpretada e incorporada ao cristianismo nominal. Bem,
Tamuz, filho de Semiramis, foi promovido como uma reencarnação de Nimrod, e adorado como um deus que trazia renovação e fertilidade à terra. Sua história é marcada por sua suposta morte e ressurreição, simbolizando o ciclo da natureza, especialmente no contexto de festividades ligadas ao solstício de inverno. Em Ezequiel 8,14, encontramos uma referência à idolatria associada a Tamuz. Depois me levou à entrada da porta da casa do Senhor, que está ao norte. E eis que estavam ali mulheres assentadas chorando por Tamuz. Essa prática pagã, denunciada pelo profeta Ezequiel, mostra como o culto a Tamuz e a tríade pagã de Nimrod, Semiramis e Tamuz influenciou até mesmo o povo de Israel. O nascimento de Tamuz era comemorado no solstício de inverno, em 25 de dezembro, como símbolo do renascimento do sol. Esse festival pagão, associado ao culto solar, foi assimilado por Roma e mais tarde incorporado ao cristianismo nominal como o Natal. Essa adaptação ocorreu no século IV, quando o imperador Constantino buscou unificar seu império, mesclando práticas pagãs e cristãs. Dessa forma, o Natal, celebrado em 25 de dezembro, não tem base bíblica e está enraizado em tradições idólatras que remontam à tríade de Nimrod, Semiramis e Tamuz. Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, não nasceu no dia 25 de dezembro. Isso é uma grande mentira que é contada até hoje por alguns. Bom, para o cristão fiel, é fundamental discernir essas conexões e rejeitar práticas que desonram a Deus, preservando a pureza da adoração conforme as Escrituras. A assimilação de festividades pagãs, como o Natal, ocorreu principalmente no século IV, quando o imperador Constantino, após converter-se ao cristianismo, procurou unificar o Império Romano. Uma das estratégias para essa unificação foi adaptar elementos de religiões populares, como o culto ao Deus Sol, à prática cristã. O dia 25 de dezembro, originalmente dedicado ao festival do Dies Natalis Solis Invicti, dia do nascimento do Sol Invicto, foi transformado no suposto aniversário de Cristo. Essa fusão de práticas pagãs com elementos cristãos resultou em uma tradição que muitos cristãos celebram hoje, sem perceber suas raízes idólatras e pagãs. Símbolos como a árvore de Natal, o uso de velas, guirlandas e até mesmo o conceito de troca de presentes têm paralelos claros em práticas religiosas antigas, ligadas à adoração de falsos deuses. Diante dessa realidade, o cristão deve perguntar: a celebração do Natal glorifica a Deus ou perpetua práticas que ele abomina? A palavra de Deus é clara em relação à idolatria e ao sincretismo religioso. Em Deuteronômio 12, 30 a 31, o Senhor adverte Israel contra a adoção de práticas pagãs. É dito no texto: guarda-te, que não te enlaces seguindo-as depois que forem destruídas diante de ti, e que não perguntes acerca dos seus deuses, dizendo: como serviam estas nações os seus deuses? Também eu farei o mesmo. Assim não farás ao Senhor teu Deus, porque tudo o que é abominável ao Senhor e que ele odeia, fizeram eles aos seus deuses. Pois até seus filhos e suas filhas queimaram no fogo aos seus deuses. Bem, a celebração do Natal, com suas raízes em cultos pagãos, vai contra o princípio da adoração exclusiva ao Deus verdadeiro. A mistura de práticas humanas com a fé cristã resulta em um culto que não é aceito por Deus,
como vemos em passagens como Isaías 29:13. Porque o Senhor disse: este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com seus lábios me honra. Mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Assim, o chamado para o cristão fiel é abandonar práticas sincréticas e voltar-se exclusivamente à adoração a Deus, conforme ele revelou em sua palavra. A próxima. Bem, a construção da Torre de Babel, narrada em Gênesis 11, não foi apenas um marco de rebeldia contra Deus, mas também o primeiro esforço de unificação globalista da humanidade sob um sistema único de governo, religião e cultura. Sob a liderança de Nimrod, o primeiro grande tirano da história, Babel tornou-se um protótipo de um mundo centralizado e controlado, com a ambição de substituir a autoridade divina pela autoridade humana. A Torre de Babel foi o primeiro projeto globalista e tentativa de instituir a nova ordem mundial da história. O objetivo da torre não era apenas físico, mas espiritual e político. A frase "Edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chega até os céus", Gênesis 11:4, revela o desejo de estabelecer um sistema onde o homem se exaltasse como Deus, desafiando diretamente a soberania do Criador. Essa tentativa de unificação, baseada no orgulho e na rebeldia, foi interrompida por Deus, que confundiu as línguas e dispersou os povos. Nimrod não apenas liderou Babel, mas também estabeleceu um modelo de domínio que influenciou reinos e civilizações posteriores. Nimrod e Semíramis deram origem a linhagens de poder que atravessaram os séculos, perpetuando a adoração pagã e o controle globalista. Semíramis, como rainha dos céus, instituiu um sistema religioso que mesclava idolatria ou adoração pagã, misticismo e política, passando essa herança para seus descendentes e seguidores. Esses sistemas religiosos e filosóficos evoluíram, influenciando civilizações como o Egito, Babilônia, Grécia e Roma. Os descendentes de Nimrod e Semíramis formaram dinastias que influenciaram a política, a religião e a economia mundial. Essas linhagens são apontadas como as precursoras de elites poderosas, incluindo famílias como os Rothschild, Rockefeller e outras dinastias financeiras e industriais. Bem, Nimrod e Semíramis são os precursores daqueles que hoje, nas teorias conspiratórias, são chamados ou conhecidos como senhores do mundo, como os senhores do mundo, né? Que envolve sociedades secretas e ordens ocultas, como a maçonaria, os Illuminati e a Skull e Bones, caveira e ossos. A maçonaria adota simbolismos e práticas que remetem a Babel e à adoração pagã de Nimrod. A estrutura hierárquica da maçonaria reflete o controle centralizado de sistemas antigos. Os Illuminati, por sua vez, são a maçonaria das maçonarias, ou a maçonaria suprema, e que visava, desde a sua origem na Baviera, perpetuar o ideal de uma nova ordem mundial, controlando governos e sociedades por meio de infiltração e manipulação. E a Skull e Bones, caveira e ossos, é uma sociedade secreta
associada à elite política e econômica dos Estados Unidos da América, ligada ao controle de instituições financeiras e governamentais. Há também, envolvida com essas ordens ocultas, que obedecem a essas ordens ocultas. São os grupos de poder internacional. Se tem o Conselho de Relações Exteriores, o CFR, Comissão Trilateral, Clube de Roma, Grupo dos 300. O Conselho de Relações Exteriores, o CFR, promove políticas de globalismo e influência sobre a diplomacia dos Estados Unidos. A Comissão Trilateral trabalha para integrar as economias e governos da América do Norte, Europa e Ásia. O Clube de Roma é o grupo que milita por um governo mundial em nome da sustentabilidade e da salvação do planeta. E o Grupo dos 300 é um círculo de elite que manipula eventos mundiais em favor de um governo mundial centralizado. Bem, a fraternidade babilônica é um termo que descreve o grupo que realiza a perpetuação das práticas e filosofias de Nimrod, adaptadas ao longo da história por essas elites e sociedades secretas. O núcleo desse sistema é a crença na autoexaltação humana e no controle mundial. Essas ideias são contrárias à visão bíblica de um mundo submetido à autoridade de Cristo. Nimrod, como arquétipo de rebeldia contra Deus, é o pai espiritual daqueles que buscam estabelecer uma nova ordem mundial. Seu modelo de centralização de poder e adoração idólatra permanece como a base para as agendas globalistas contemporâneas. Nimrod é o patriarca dos globalistas modernos. Os que hoje são conhecidos ou chamados de senhores do mundo são todos eles de genealogias vindas de Nimrod. Para o cristão, é fundamental reconhecer essas conexões e discernir as agendas que buscam subverter a soberania de Deus. Como seguidores de Cristo, somos chamados a rejeitar os sistemas deste mundo e proclamar o reino de Deus, onde a justiça, a verdade e a autoridade divina prevalecem. A nova ordem mundial está sendo construída por meio de estratégias multifacetadas que envolvem áreas como economia, política, tecnologia, cultura e religião. Aqui estão os principais pilares dessa construção. Primeiro, centralização econômica, controle de bancos centrais. Instituições como o Federal Reserve, ou Banco Central dos Estados Unidos, o Banco Mundial e o FMI, Fundo Monetário Internacional, são usadas para controlar moedas e economias nacionais. Moeda digital. A implementação de moedas digitais pelos bancos centrais facilita o controle sobre transações financeiras e a restrição de liberdades econômicas. O Drex está aí, está chegando. Vai ser algo terrível para o Brasil, o tal do Drex, o real digital. Corporativismo mundial. Empresas transnacionais exercem influência política e cultural, aliando-se com agendas globalistas. Segundo, governança mundial. Organizações internacionais, como a ONU, OMS e outras entidades, promovem a integração política e a centralização do poder sob a justificativa de resolver problemas globais. Tratados e acordos, pactos como a Agenda 2030 da ONU impulsionam políticas de governança mundial, com ênfase em sustentabilidade e igualdade. 3. Controle tecnológico.
vigilância massiva. O uso de tecnologias como reconhecimento facial, vigilância digital e inteligência artificial permite monitorar e controlar populações. Plataformas digitais, redes sociais e grandes empresas de tecnologia moldam a opinião pública, censuram discursos e promovem narrativas alinhadas à nova ordem. Quarto, manipulação cultural, engenharia social. Movimentos culturais e ideológicos são usados para desconstruir valores cristãos e promover uma mentalidade secular e globalista. Educação centralizada, que está dentro desse escopo da manipulação cultural. Currículos educacionais padronizados promovem o globalismo e valores relativistas. Quinto, religião e espiritualidade unificada. Ecumenismo e sincretismo. Movimentos religiosos buscam unir credos sob a bandeira da paz mundial, diluindo a verdade bíblica. Adoção de ideais humanistas. A espiritualidade centrada no homem substitui a adoração ao Deus verdadeiro, aliando-se à visão de Nimrod. Sexto, crises como ferramenta de controle. Crises planejadas ou aproveitadas. Pandemias, mudanças climáticas, Antes era aquecimento global, agora são mudanças climáticas. E conflitos são usados para justificar intervenções mundiais ou internacionais e limitar liberdades individuais. Política do medo. A insegurança mundial alimenta a aceitação de soluções centralizadas e totalitárias, tirânicas. Como cristãos, devemos permanecer vigilantes, discernindo os tempos e rejeitando sistemas que buscam usurpar a autoridade de Deus. Nosso papel é proclamar o reino de Deus, o reino de Cristo, resistindo à conformidade com este mundo e confiando que a vitória pertence ao Senhor. A Escritura diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. O pinheiro de Natal, amplamente utilizado como símbolo decorativo nessa festividade, carrega raízes pagãs, profundamente conectadas à história de Nimrod e Tammuz. Após a morte de Nimrod, Semíramis, sua esposa e mãe, promoveu a ideia de que ele havia se tornado o Deus Sol. Pouco tempo depois, Tammuz, filho de Semíramis, foi morto durante uma caça por um porco selvagem. Para perpetuar a memória de Tammuz, Semíramis alegou que um pinheiro brotou milagrosamente de um tronco morto no local onde ele havia morrido. Esse pinheiro passou a simbolizar a renovação da vida de Tammuz e foi associado ao culto pagão. Na prática, decorar o pinheiro com enfeites e presentes tornou-se um ato de veneração e continuidade dessa tradição que foi adaptada e absorvida por diversas culturas ao longo dos séculos. Nimrod, como líder e arquétipo do paganismo, está associado ao culto ao sol, representando poder e iluminação espiritual em sistemas ocultistas. Essa conexão é visível em símbolos presentes em lojas maçônicas, onde o sol é exaltado como fonte de vida e conhecimento. O olho que tudo vê, símbolo maçônico e Illuminati, presente na nota de $1 americano, também tem vínculos com o legado de Nimrod. Esse símbolo aparentemente é amplamente utilizado em contextos maçônicos e ocultistas
representa vigilância e onisciência, conceitos que remetem ao controle centralizado idealizado por Nimrod em Babel. A pirâmide abaixo do olho reforça a ideia de um sistema hierárquico com uma elite governando sobre as massas. Já viram? Já perceberam aquele olho do Big Brother? Pois é, tem tudo a ver. Aquele símbolo lá, aquela figura do olho do grande irmão do Big Brother de George Orwell, tem tudo a ver com isso. Semíramis, frequentemente identificada como a rainha dos céus em tradições pagãs, é representada pela figura da estátua da justiça, encontrada em tribunais ao redor do mundo. Com os olhos vendados, balança e espada, essa figura reflete a influência de Semíramis como símbolo de autoridade e julgamento, mas também carrega elementos de seu papel como mediadora em sistemas religiosos pagãos. A Estátua da Liberdade, presente nos Estados Unidos, é outra representação e homenagem a Semíramis. É outra representação de Semíramis. É uma homenagem a essa figura. Seu título original, Liberdade Iluminando o Mundo, reflete ideais de emancipação e iluminação que ecoam o papel de Semíramis como uma figura de liderança e poder espiritual na antiguidade. A coroa com raios lembra o Sol, conectando-a novamente ao culto solar associado a Nimrod. A efígie, presente nas moedas e cédulas do real brasileiro, frequentemente interpretada como uma figura genérica, também está associada a Semíramis. Essa imagem simboliza a influência de figuras femininas poderosas na cultura e no imaginário humano, refletindo traços de Semíramis como ícone de poder e veneração. Os símbolos do pinheiro de Natal, do sol, do olho que tudo vê e das figuras de Semíramis continuam a aparecer no mundo contemporâneo. Muitas vezes disfarçados de tradições inofensivas ou representações culturais. Entretanto, ao rastrear suas origens, vemos como o legado de Nimrod, Tammuz e Semíramis permanece enraizado na cultura popular, nos sistemas ocultistas e nos emblemas do poder mundial. Para o cristão, reconhecer essas conexões é essencial para discernir as práticas e símbolos que não glorificam a Deus, mas perpetuam sistemas contrários à sua soberania e conceitos que contradizem sua palavra. Como seguidores de Cristo, somos chamados a rejeitar essas tradições e a proclamar a verdade que está em Jesus. Bom, obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Eu peço que deixe o seu like, comente e compartilhe este conteúdo com outras pessoas. Bom, obrigado pela atenção, por ter assistido o vídeo até aqui e até o nosso próximo encontro.